Bom, vamos continuar aqui, de onde a gente parou na parte 1, com relação à classificação das cadeias. Então, com relação à aromaticidade. Cadeias aromáticas, elas têm alternância de ligação dupla e simples. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu marcar aqui com o apontador. Aqui eu tenho dupla, simples, dupla, e vai se repetindo. Isso aí torna essa cadeia uma molécula aromática, no caso é um benzeno. Quando não tem essa alternância ligação dupla e ligação simples, aí nós temos uma cadeia não aromática ou uma cadeia alicíclica, certo? Então a gente já viu essas classificações. Com esse quadro aqui a gente pode perceber o seguinte: cadeia carbônica, ela é aberta. Se ela for aberta, ela tem um heteroátomo? Se tem, ela é heterogênea. Se não, ela é homogênea. A ligação dupla ou tripla, se ocorre ligação dupla ou tripla, ela é insaturada. Se não, ela é saturada. Ocorre ramificação dessa molécula? Sim, ela é ramificada. Não, ela é normal ou não ramificada. Se ao invés de ela ser aberta ou acíclica, ela for cíclica, aí nós vamos ver, ela tem um heteroátomo, então ela é heterogênea ou heterocíclica. Se ela não tem, ela é homogênea ou homocíclica. Ela tem dupla ou tripla? Se sim, insaturada, se não, saturada. E ocorre a presença de anel benzênico ou anel aromático na molécula? Se sim, ela é uma aromática, se não, ela é uma cadeia não aromática ou alicíclica, certo? Então, a partir de agora a gente vê, vamos ver as funções orgânicas. A primeira função que a gente vai ver são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas que apresentam exclusivamente a presença de átomos de carbono e hidrogênio. Então, todas as moléculas que apresentam somente carbono e hidrogênio são hidrocarbonetos. E aí nós temos vários tipos e várias configurações, conformações possíveis para a formação de hidrocarbonetos. Por exemplo, esse aqui é um hidrocarboneto. Esse aqui, ó, se a gente observar, ele não é um hidrocarboneto, ele tem um oxigênio aqui na molécula. Então, trata-se de uma outra função, no caso uma função oxigenada, que a gente vai ver mais para frente. Esse aqui, o benzeno, só tem carbono e hidrogênio. Então, por ter apenas esses dois tipos de átomo, também é um hidrocarboneto. Para a gente dar o nome dos hidrocarbonetos, fazer a nomenclatura deles, a gente utiliza os dados da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC ela determina, tanto na química orgânica quanto nas outras áreas da química, as nomenclaturas oficiais dos compostos. Então, aqui é semelhante ao que a gente vê na disciplina de português. Para a gente montar as palavras, a gente precisa de prefixos, infixos e sufixos. Os prefixos da IUPAC para a nomenclatura de hidrocarbonetos e das moléculas orgânicas em geral, eles são referentes ao número de carbono, a quantidade de carbono que a molécula tem. Então, prefixo para um carbono, para 2 carbonos, para 3 carbonos e por aí vai. Normalmente a gente vê moléculas com no máximo 10 carbonos corriqueiramente, mas obviamente existem moléculas muito maiores, como algumas funções orgânicas, funções químicas como proteínas, aminoácidos, moléculas que são um tanto maiores. Os infixos eles se referem ao tipo de ligação. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe isso aí. Então, se eu só tenho ligação simples, vale lembrar que quando eu trato desse tipo de ligação, eu estou me referindo à ligação carbono-carbono. Então, se eu tiver ligação só simples na molécula, o infixo vai ser esse aqui. Né? Se eu tiver ligações duplas, ou no caso uma dupla, eu vou ter N. Se eu tiver duas duplas de N, três duplas tri-N, uma ligação tripla IN, duas triplas, por exemplo, de IN, certo? Então,
no caso dos prefixos, número de carbono, infixo, tipo de ligação. E o sufixo? O sufixo se refere à função orgânica. No caso dos hidrocarbonetos, a gente vai usar sempre o sufixo "o". Para as outras funções, que a gente vai ver mais para frente, aí a gente vai ver com mais detalhes um pouco mais depois. Então, por exemplo, os álcools terminam em "ol", a aldeído termina em "al", por aí vai, cetona termina em "ona", mas primeiro a gente vai focar nos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos mais simples são os alcanos. Os alcanos são moléculas orgânicas que têm apenas carbono e hidrogênio e só têm ligações simples, ou seja, são moléculas saturadas. Considerando a quantidade de carbono que os alcanos têm, eles podem se apresentar em diferentes estados físicos. Então, por exemplo, os alcanos que têm até 4 carbonos, mais ou menos, normalmente são gasosos. E aí a gente tem, por exemplo, metano, etano, propano, butano. Propano e butano são uma mistura de gás que é comercializada como gás de cozinha que a gente consome em casa. A partir de 5 carbonos e até mais ou menos 16, a gente tem alcanos líquidos. O mais comum e mais utilizado por todo mundo são os combustíveis, principalmente a gasolina, que são moléculas, variações de octanos que estão presentes na sua composição. E acima de 17 carbonos nós temos hidrocarbonetos sólidos, por exemplo, nafta, piche, o asfalto, enfim. Passando aí, a gente tem a fórmula geral para os hidrocarbonetos. Então, a fórmula geral é essa aqui, CnH2n mais 2. Essa fórmula é usada para a gente conseguir obter a fórmula molecular do composto. Então, por exemplo, se a gente tem, deixa eu marcar aqui, se a gente tiver, por exemplo, um carbono, se eu tenho um carbono, então a fórmula vai ser C. No lugar do N aqui a gente vai colocar 1 para o carbono. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 2, 4. Então, CH4, que é justamente a fórmula do hidrocarboneto mais simples, que é o metano. E para a gente nomear os alcanos, basta a gente observar o número de carbonos, acrescentar o prefixo, o infixo e o sufixo. Então, prefixo mais o infixo mais o sufixo. E aí a gente tem o nome do hidrocarboneto correspondente. Então, por exemplo, vamos ver aqui. No caso desse hidrocarboneto aqui, que é o mais simples de todo, o menor, o metano. A gente tem aqui, ó, um carbono, tá aqui. Então, a gente usa o prefixo met, um carbono. O carbono só tem aqui ligação simples, esse CH4. Então, o infixo para a ligação simples que está naquela tabela que eu mostrei agora há pouco é AN. E por ser um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio aqui. Ó, observem que todos os compostos que eu estou listando aqui terminam com AL. Por quê? Porque todos eles são hidrocarbonetos. A gente está tratando apenas de hidrocarboneto por enquanto, certo? Então, se eu tiver 2 carbonos, ó, o que vai mudar é só o prefixo. Et, prop, but, pent. Então, para 2, 3, 4 e 5 carbonos, respectivamente. Ok? Então, é relativamente simples dar nome para os hidrocarbonetos, só precisa observar a quantidade de carbono e adotar os parâmetros que aí o PAC utiliza nessas tabelinhas que eu mostrei para vocês. E aí a gente dá o nome de qualquer hidrocarboneto e os alcanos são os mais simples e os mais fáceis dentre os hidrocarbonetos. Ok? Bom, vamos falar agora de hidrocarbonetos ramificados. Quando a gente tem partes da cadeia que fogem da linearidade da sequência da cadeia, a gente tem
hidrocarbonetos ramificados. Esses radicais também precisam ser nomeados. Então, essa tabelinha, por exemplo, ela mostra tipo de radical. Radicais são partes das cadeias que têm uma necessidade de haver uma ligação dele com a cadeia para completar o seu octeto. Então, nós temos radical metil, né, uma metila, radical etil, radical propil, butil, pentil e por aí vai. Então, a gente pode... Tem tabelas que mostram vários tipos de radicais diferentes e tudo mais. Numa próxima aula a gente pode ver mais prática de exercício sobre isso. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos ver esse exemplo. Como que a gente vai dar um nome para essa cadeia aqui? Nós temos aqui, já tem o nome dela aqui, coloquei, mas vamos ver lá. Primeiro a gente vai identificar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? A cadeia principal nada mais é do que a maior sequência de carbonos ligados entre si. Então, a cadeia principal pode ser essa sequência de carbonos aqui, ó. Eu tenho 5 carbonos que estão ligados entre si, aqui, essa sequência. Depois, normalmente, quando não tem radical, a gente só numera e dá o nome seguindo aquelas regrinhas da IUPAC. Mas aqui a gente tem um radical, que está aqui, ó. Radical ele não faz parte da cadeia principal, ele está ligado nela, não faz parte dela. Essa aqui, obviamente, é uma molécula só, mas quando a gente vai dar um nome, a gente precisa separar as coisas, separar um do outro. Então, primeiro, a gente precisa nomear o radical, seguindo as regras da IUPAC. Depois, a gente coloca o nome da cadeia principal. Então, a gente vai primeiro numerar a cadeia. A gente tem aqui uma cadeia de 5 carbonos. Nós temos duas possibilidades para numerar essa cadeia. Começando aqui dessa extremidade ou dessa aqui. A gente precisa, nesse caso, entender uma coisa, uma regra. Quando nós temos radicais, a gente tem que seguir a numeração, seguir numerando a cadeia, de modo que o radical tenha a menor numeração possível. Então, entre essa possibilidade e essa, eu devo escolher começar a numerar a minha cadeia por aqui, porque o meu radical está mais próximo dessa extremidade da cadeia. Então, esse carbono aqui é o carbono 1, portanto, esse é o 2, 3, 4 e 5. Ok, tenho já numerado minha cadeia principal e já sei onde está o meu radical. Mas qual o nome do radical? O radical ele tem um carbono, então é um metil. E onde está ligado esse radical? Segundo a nossa numeração, o radical está ligado aqui no carbono de número 2. Portanto, a gente vai especificar a posição na qual o radical está ligado. Então, 2-metil, quer dizer que este radical metil está ligado no carbono de número 2, segundo a nossa numeração. E este radical metil está ligado numa cadeia principal, que tem 5 carbonos, portanto, é um pentano. Então, dessa forma, a gente consegue numerar cadeias que têm ramificações, por exemplo, como essa. Então, numa próxima aula, a gente vai ver cadeias um pouco mais complexas, cadeias diferentes e uma parte mais prática dessas nomenclaturas aí, para poder a gente avançar nesse tema, ok? Então, por hoje é só.